Boa noite. Vamos falar agora um pouquinho de Azure Functions, Docker e Keda, né? Para dar uma pimentada aí na nossa brincadeira. Ah, vamos lá, amiguinho. Opa, passou demais. Beleza. Quem sou eu? Né? Rapidinho, para não perder tempo. Eu sou arquiteto de soluções aqui na PagVeloz, tá? Eu sou especialista em .NET. Posso dizer que eu sou um pouco viciado em Docker e Kubernetes, são duas coisas que eu curto muito, minha família também. Eu participei de um projeto para a criação de uma criptomoeda, tá? Chamado Poma. E eu sou um dos fundadores aqui, um dos coordenadores também do .NET Coders aqui de Blumenau. Bem, Azure Functions. Vamos começar então a bagaça. O que é Azure Functions? Cara, Azure Functions, imagina o seguinte, é um bloco de código que ele fica totalmente disponível. Esse bloco a gente vai chamar ele de funções. E esses caras são executados, o quê? A partir de um evento, como resposta a um evento. Então, abaixo aí a gente tem um exemplo, né, de uma Azure Function, ou seja, é uma função mesmo, tá? Bem simples, onde ela tem ali a trigger dela, no caso aqui uma trigger de fila, a conexão que ela vai usar e os parâmetros que ela vai receber, né? E aqui a brincadeira que a gente vai fazer depois no final. Então, ela é um bloco que é executado, um bloco de código que é executado dentro do Azure. Mas aonde dentro do Azure? Né? Então, aí que entra a maravilha, a beleza, que é o nosso conceito de serverless. Pô, Cristiano, legal. Serverless, então ela não roda em servidor, né? Eu assim, não é isso. Serverless não quer dizer que é sem servidor. Assim, é um pouco difícil da gente imaginar as coisas rodando sem um servidor por baixo, né? Sem alguma máquina rodando. Agora, qual é a ideia? É que você faça completamente a abstração desses servidores. E com isso, como você abstrai esses servidores, né? Você não precisa se preocupar em, eu tenho que configurar, eu tenho que gerenciar, eu tenho que fazer isso. Não, isso tudo quem vai fazer é o Azure por debaixo dos panos para você. Como você não precisa preocupar com isso e você foge a essa abstração, né? Você cria essa abstração, você ganha bastante em escalabilidade. Como assim? A Azure Function é muito escalável. Por quê? Toda vez que chegar uma demanda, seja por uma requisição HTTP, né, por um evento, seja por uma mensageria, seja por a criação de um arquivo, o que vai acontecer? O Azure vai processar essa requisição, né, essa chamada, né, para você. Então, você não precisa ficar se preocupando, eu tenho que ir lá escalar para 10, escalar para 5, escalar para 80. Não, ele vai fazendo on demand. E à medida que ele vai fazendo isso on demand, o que ele cria para a gente? O que ele possibilita? Subiu, processor, caiu. Ou seja, não fica rodando o tempo todo. Então, tem ninguém, chegou alguma coisa, ele levanta, faz o processamento e devolve. E aí, dependendo do plano de consumo que você tenha, né, o plano que você escolheu lá no Azure para Azure Function, você trabalha lá com plano de consumo, por exemplo. Então, você só vai pagar à medida que você estiver usando efetivamente. Isso é bem bacana. Por quê? Isso te possibilita um baixo custo. Então, executar Azure Functions, isso aí gera para você um baixo custo no Azure. E as Azure Functions, cara, são bem interessantes porque elas suportam desenvolvimento multiplataforma. Você pode rodar no Windows, no Linux, no macOS, suporta várias linguagens de programação, .NET, Python, PowerShell, não vamos colocar PowerShell, né, mas o PowerShell também, né? Ela se utiliza... Espera aí que eu estou tendo retorno. Ou não sei... A gente tá te ouvindo bem aqui, cara. Tá legal aqui. Eu tô tendo retorno. Opa, agora foi. Você não tá com o site aberto lá? Daqui a pouco tem que mutar. Estava no mudo, mas ele automaticamente mudou. Show de bola. Utiliza triggers, né? Ou seja, ele vai ter os gatilhos para ele poder executar, né? Seja por mensagem, seja por uma alteração no banco de dados, seja porque um arquivo, né, chegou. Suporta também chamadas HTTP, eu consigo criar essas Azure Functions para responder às chamadas HTTP, e atualmente ela está na versão 3x. E onde a gente pode usar, Cristiano, Azure Functions? Né? Cara, automação de tarefas, como assim? Todo dia, às 6 horas da manhã, eu quero subir um código para executar, por exemplo, a leitura de um diretório ou de uma fila ou de uma tabela do banco de dados para pegar o que está ali para processar e executar. Então, você pode fazer uma automação de tarefas. Integração entre serviços, ou seja, eu posso pegar de um serviço
né, processar e entregar para outro serviço. Posso fazer o processamento de eventos, por exemplo, eu quero que quando ocorra uma alteração lá no Cosmos DB, uma linha lá do Cosmos DB, seja executado uma Azure Function. Desenvolvimento rápido de APIs. Preciso levantar uma API aqui rapidinho para poder fazer uma requisição, fazer uma brincadeira, né, fazer um teste, fazer alguma coisa. É muito prático. E o processamento de arquivos, né? Eu posso ter lá, por exemplo, no Blob Storage, caiu um arquivo, eu posso acionar uma Azure Function para processar aquele arquivo lá e devolver lá alguma coisa lá, processar e entregar isso no banco de dados, ou numa fila, ou em outro serviço. Enfim, aí as possibilidades são inúmeras. Então, vamos para a nossa primeira demo aqui. Espero que tudo funcione, porque eu dou um azar danado com essas demos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma brincadeira bem simples, né? Como eu falei, eu tenho aqui uma Azure Function. Todo mundo vendo a tela, porque parou na apresentação. Tem um delayzinho entre a apresentação e o vídeo. Então, tipo, acho que uns 20 segundos mais ou menos, né, Lucas? Então a gente tá vendo tua tela. Tua tela tá aparecendo agora ali. Então, beleza. Então, vou falando e a gente vai dando sequência aqui. Como se tivesse ao vivo e a coisa. Então, é um exemplo bem simples. Reparem, eu não perdi tempo fazendo nenhuma coisa de infraestrutura, porque, como eu estou usando as Azure Functions, eu tenho algumas coisas, muitos templates prontos, né? Por exemplo, para tratar uma fila. Ou seja, eu tenho uma fila lá no Azure, vamos dar uma olhada na nossa fila lá no Azure. Tem aqui a minha fila, onde eu vou colocar uma mensagem, e essa mensagem ela vai ser puxada automaticamente aqui pelo meu processar mensagem e vai plotar na tela aqui o texto que a gente colocar lá. É um exemplo simples, a ideia é didática, a ideia não é criar aqui, aparecer com um sistema de folha de pagamento, né, um sistema de controle de estoque, a ideia aqui é mostrar os conceitos. Então, é um exemplo bem simples para a gente poder dar uma olhada rápida e entender. Ou seja, não tem código praticamente. Eu estou olhando aqui, você vai ver, tem um comando, uma linha, uma função, uns parâmetros e simplesmente uma linha de comando. Ou seja, Cristiano, mas aonde está toda a tua infraestrutura para poder conectar lá no Azure Kiwi? Aonde está? Não tem, abstrai. Ele abstrai tudo isso para a gente. Por isso que a Azure Functions é uma ótima alternativa para um dos nossos desenvolvimentos, ou seja, permite que a gente foque realmente onde a gente é importante, que é resolvendo os problemas de negócio. Então, beleza, vamos botar essa bagaça para rodar. Espero que tudo funcione da melhor maneira possível. Vamos dar aqui o Start Debugging. Beleza, vamos pegar aqui a nossa fila. Vamos adicionar aqui uma mensagem. Oi, mãe. Estou no Docker.com. Se tudo correu bem e foi processado, aí, beleza, saiu aqui. Ou seja, vamos ver se apareceu lá no nosso console. Como eu falei, tudo funciona. Caractere inválido. Desculpa, pessoal. Vamos fazer de novo aqui para a gente não perder aqui. É que eu não tratei os caracteres, tá? Desculpa. Vamos lá. Agora, ele vai ficar brincando de ficar no Poison pegando a tentativa de filas para poder me sacanear. Beleza, pessoal, vou pular esse evento aqui porque eu acabei de estragar a minha fila e aí eu vou ter que mexer aqui para poder fazer. Mas eu botei um caractere inválido, por isso que ele não funcionou, tá? Mas sempre acontece comigo nessas horas. Então, vamos dar sequência aqui que a gente vai ver esse exemplo funcionando de novo, então não vai ter problema. Então, dando sequência aqui na bagaça.
Então, onde que entra o Docker nessa história aqui para a gente poder fazer essa brincadeira? Eu consigo adicionar suporte para poder começar a trazer o benefício da Azure Function para dentro do meu glorioso Docker, né? Ou seja, eu consigo pegar a minha Azure Function e rodá-la dentro de um Docker e consigo rodar isso, então, não necessariamente só no Azure. Eu consigo rodar isso, de repente, na AWS, até mesmo em casa. Poxa, que legal, Cristiano. Então, eu consigo ter o benefício da Azure Function, né, em casa. Sim, você consegue ter o benefício da Azure Function dentro da nossa casa ali para poder funcionar. Bacana. Mas para isso, precisa o quê? O comando func tem que estar numa versão superior, né, igual ou superior a 2.7.18.4.6. E você tem duas formas de gerar. Ou no momento em que você gera uma Azure Function, né, onde você coloca a opção -- Docker, né, que aí, caso ele vai pegar o runtime e vai gerar o Docker o Dockerfile de acordo com o runtime, tá? E tem a opção que é, depois que eu estou com a minha Azure Function toda montada, toda testada, eu posso passar a função o comando, e ele vai gerar um Dockerfile, uma função já existente também com base no work runtime que você escolheu. Uma coisa importante para a gente olhar aqui é o Authentication Level tem que estar para anônimos, porque existe um Authentication Level que é para func. Quando você faz o deploy desse cara, por exemplo, eu posso fazer o deploy do container também rodando no Azure, né, como fosse uma Azure Function, eu posso essa opção e ele vai gerar um code, ou seja, ele vai receber um código para ser executado. Se eu tentar botar ele como function dentro de casa, vai dar problema, porque não vai ter esse código, não vai ser autorizado, o código não vai executar. Então, a gente tem que trocar aqui o Authentication Level para anônimos. Então, vamos lá para mais uma passagem de vergonha nos nossos demos. Vamos abrir aqui o nosso demo 2. Então, aqui eu criei um carinha que usa uma chamada HTTP. Esse cara que eu estou falando, o Authorization Level aqui, para que a gente rode bonitinho, ele tem que estar como anônimos. Caso contrário, você não vai conseguir executar ele on-premise. Beleza? Então, o que esse cara faz? Ele pode receber tanto por GET por POST, ele vai receber um parâmetro lá, o nome, e a gente simplesmente vai escrever algum texto na tela aqui, para não ter muito trabalho aqui. Bem, eu executei ele com o Dockerfile, então ele já criou o Dockerfile para mim, com base no SDK 3.1, né, do .NET, e com isso ele vai gerar para a gente uma imagenzinha limpinha, só com o que é necessário. Pô, Cristiano, muito bacana isso. Então, como é que a gente faz para poder rodar, então, agora? Bem simples, né? A gente só precisa pegar aqui o nosso exemplo 2 e dar aqui o nosso... Esse Dockerfile está aqui, para não passar vergonha de novo. Docker build -t, minha linda função, versão 1.0, pegando aqui o contexto. Então, Docker build, o Docker está escrito errado, já íamos passar vergonha novamente. Docker build -t, minha linda função, na 1.0. E vamos fazer com que ele gere aqui para a gente a nossa imagem. Cara, dá uma aumentada, por favor, na sua linha de comando aí. Opa! Melhorou? Acho que um pouquinho mais, se puder. Mais um pouquinho. Vamos ver. Tá pequenininho, mas dá para ler já. Então, peraí, então vou aumentar mais um pouco. Não, aí eu acho que já dá, já. Já? Então, beleza. Ficou top. Agora vai demorar um pouquinho, né, para poder atrapalhar. Todos os exemplos foram feitos antes, né, testados e tudo funcionou. E aí você inventa na hora, quebra toda a tua corrente.
eu parar aqui e fazer de novo, porque alguma coisa não ficou certa. Esse Dockerfile que você está mostrando, ele é gerado? Ele é gerado automaticamente, com base no runtime que você colocou. Né? Então, se você escolheu em .NET, né, ele automaticamente vai gerar lá para .NET. Se você botar em Python, ele vai gerar para Python. Ele faz direto de acordo com o worker runtime que você definir. Então, vamos lá. Estamos com nossa imagem criada. Então, vamos lá, docker run, -d, -p, na porta 8081, pegando a porta 80 do host, na imagem minha, linda função, na versão 1.0. Beleza? Vê se tudo roda. Você escreveu o comando docker certo, funciona. A porta já está alocada, então vamos colocar aqui em outra porta. Tem um monte de coisa rodando na máquina. Beleza. Estamos aqui, então, com a nossa criança rodando. Vamos botar aqui, então, na localhost. Localhost na porta 8082. Função 3.0 functions 3.0 app is up and running. Reparem que a gente está rodando a função aqui sem problema. Ou seja, isso aqui é um mó barato, porque ela fica sendo executada. Então, ou seja, estou rodando uma Agile Function de dentro de um container. E aí, se eu colocar, por exemplo, /API, deixa eu lembrar o nome, chamada HTTP, passando aqui name igual a dockercon. Hello, dockercon, ou seja, eu acabei de invocar a minha API de dentro de um container. Pô, Cristiano, bacana, muito legal isso, mas uma das características que a Agile Function tem, que a gente, né, consegue trabalhar bem, é que ele escala, né, pra caramba. E se eu botar esse cara só rodando dentro de um container, por exemplo, on-premise, o que vai acontecer? Eu não vou ter essa escala. Bem, aí a gente vai falar de um outro amiguinho, que é muito útil, que é o Queda. Então, deixa eu encerrar esse nosso amigo aqui. Né? Vamos pegar aqui, vamos voltar para a nossa apresentação. E vamos lá. Tá, o que é o Queda? Então, Cristiano, que você falou que você faz maravilhas, né? Então, vocês estão muito acostumados a trabalhar sempre olhando as métricas para escalar em CPU e memória. Mas não necessariamente as métricas de CPU e memória são as mais indicadas em caso de alguma coisa de negócio. Vamos imaginar a seguinte situação: a sua equipe de marketing tem a brilhante ideia de fazer o seguinte: vamos colocar aí 1 milhão, uma propaganda na televisão, e a gente espera ter 1 milhão de cadastros em um intervalo um pouco maior de 15 minutos. Aí vamos imaginar que você tem uma landing page lá, né? O cara vai simplesmente digitar lá os dados dele, isso vai para uma fila, e você vai pegar isso e vai jogar para dentro do seu banco de dados. Vamos imaginar essa situação. Bem, 1 milhão de cadastros, que é esperado, e para cadastrar, praticamente é ler, transformar e jogar isso dentro do banco de dados. Ou seja, não tem tanto custo de processador para fazer esse tipo de operação, nem custo de memória se você escrever direitinho. Né? Então, beleza. Como eu escalo, então? Se CPU não vai subir, se memória não vai subir, como é que eu faço lá o Kubernetes fazer aquele scale bonito lá com HPA? Aí você vai usar o Queda. O Queda ele foi desenvolvido pelo pessoal da Microsoft, mas hoje ele é um código aberto, foi doado lá a CNC, a Cloud Native Compute Foundation, né? Então você consegue lá, tem lá no GitHub, você consegue até contribuir se você quiser ao projeto. Ele é muito legal. E o que é o Queda? O Queda é um autoescalador orientado a eventos. Opa, que legal, ele é orientado a eventos, ou seja, então ele não fica preso simplesmente às métricas de CPU e métricas de memória. Sim,
E ele faz o quê? Ele vai direcionar o escalonamento de qualquer container com base nesse número de eventos. Então, vamos imaginar que você tenha lá uma fila com 1 milhão de clientes para cadastrar. Um pod só não dá. E você ficar lá, né, fazendo scale, cube-scale, cube-settial scale, cube-settial scale, pô, não dá, né? Ele vai olhar de acordo com o que você definir, obviamente, vai olhar para a fila, por exemplo, e vai dizer, putz, cara, tem bastante coisa para poder processar, com coisa bastante aqui, pô, vou aumentar aqui, vou escalando. E você define essas métricas. Você define, por exemplo, com quantos caras eu quero que ele escale. Beleza, apresentado o QEDA a vocês. E qual é a arquitetura do QEDA? E aí que começa a ficar interessante. O QEDA ele não vai mexer em nada no seu cluster. Ele não vai chegar lá e ser intrusivo e sair mexendo em partes lá, por exemplo, do HPA. Ele simplesmente vai trabalhar em conjunto com ele. Ou seja, não sobrescreve nada, não duplica nenhum componente, ele é uma extensão. Então, ele traz uma segurança para você em colocar esse cara dentro do seu cluster e você conseguir, né, processar a quantidade de eventos, né, que você tenha lá. E quais são os principais componentes do QEDA? Né? Ele tem o agent, né, que ele vai ativar e desativar as implantações. Por que de N para 0? Qual é o barato do QEDA? Ele não vai estar lá rodando o teu pod esperando as coisas chegarem. O teu pod vai ficar em 0. Não tem ninguém rodando. Quando começar a chegar as coisas na fila, no exemplo que eu estou te dando, ele vai começar a levantar os pods. Ou seja, então não tem pod que fica rodando indefinidamente esperando um evento acontecer. Ou seja, vai estar todo mundo lá zerado, começou a chegar e ele começa a levantar. Acabou de processar, não tem mais nada na fila, o que ele faz? Tira todo mundo. E você volta a ter o estado de não ter nada. Lógico, tudo isso é configurável, tá? Então, o que é o Metrics? Ele vai atuar o quê? O servidor de métricas. É ele que vai olhar os eventos, né? Como é que estão as coisas, como comprimento de uma fila, ou atraso de um fluxo. E aí ele vai falar para o autoescalonador o seguinte, cara, sobe aí para poder começar a escalar, para a gente poder começar a levantar. E olha como é que tem uma sinergia muito grande entre a Azure Functions e o QEDA. Usando o comando func, você consegue falar para instalar o QEDA no seu cluster. Então, você pode ir lá, func, Kubernetes install, --, namespace, o nome do seu namespace. E você consegue fazer um deploy direto da sua Azure Function, por exemplo, né, desde que ela esteja com suporte a Docker e desde que você tenha feito Docker Login, você pode fazer um deploy e botar o registro. Ele que vai fazer o registro para você, ele vai colocar a sua imagem lá no registro. Né? E se você só quiser o arquivo de deploy, né, é só você botar um -- dry run no final e jogar a saída dele para um deploy YAML, por exemplo, ou qualquer nome de outro arquivo que você queira colocar. Tranquilinho até aqui, então vamos agora passar mais um pouco de vergonha. Faltou uma. Antes da gente passar vergonha. Vamos lá. Exemplo do Scaled Object. Então, basta você escrever esse Scaled Object, esse arquivo aqui, YAMLzinho, brinquedo, que ele vai gerar para você. Ele vai simplesmente fazer a geração, né, de olhar aqui a trigger, como é que ele vai monitorar através de uma Azure Kiwi, o nome da fila, tamanho, o default é 5, ou seja, cada 5 mensagens ele levanta um pod, né, e qual é a variável que ele vai utilizar de ambiente para poder fazer a connection lá. E quais são esses parâmetros aqui, Cristiano? Eu deixei todo mundo com os defaults para a gente poder entender, né, o tempo em cada um e mostrar quais são os defaults. Então, intervalo de pooling. O que é o pooling? O tempo que ele vai ficar olhando lá a fila para ver se ela está crescendo, para ele poder estar aumentando esse cara. Cooldown period, ou seja, 300 segundos, é o tempo em que a fila vai zerar e ele vai ficar olhando, que ele vai entrar em congelamento para poder dizer o seguinte, cara, não tem mais nada para processar, então começa a desmontar todo mundo, começa a tirar. Min réplica count, 0, ou seja, cara, o estado inicial dele é para 0, ou seja, não quero que fique nenhum pod rodando quando não tiver fila. E escala no máximo até 100. Então, esses são os defaults, né? Se você não definir, automaticamente o Scaled Object ele vai fazer isso para você. Então, pessoal, vamos passar vergonha aqui, porque eu sujei a minha fila e eu estou com receio de que
vai dar caquinha. Mas vamos lá, vamos tentar com a cara e coragem para poder não dar errado. Então, vamos começar aqui. kubectl, getPod. Eu estou com o AKS rodando lá no Azure. Então, aqui, kubectl getPod não tem nada aqui rodando, né? Nenhum pod rodando. Se eu der um kubectl getAll, eu vou ver aqui todo mundo que está dentro do meu namespace default. Então, eu tenho aqui um deploy, né? Bonitinho, tem um réplica set, desejado corrente, e aqui eu tenho o meu auto-scaling, dizendo que eu vou fazer de 0 até 100. Quando a gente quebra, fica muito grande, fica ruim. Então, beleza. O que eu vou fazer? Vamos dar uma olhada aqui na nossa fila novamente. Nossa fila está aqui vazia, não tem nada aqui rodando, e eu preciso preencher esse cara. Então, eu vou chamar meu gerador Tabajara, mensagens, peço desculpas pelo código, o objetivo realmente aqui não são boas práticas, né, de código. Então, eu vou pegar aqui e vou rodar. Vou botar, a princípio, 1000 mensagens lá na fila. E, então, meu gerador Tabajara, mas antes, vamos voltar aqui no nosso terminal. Vamos colocar aqui um watch, menos. Quando você voltar lá para a interface do Azure ali, se puder aumentar a fonte lá também. Claro, claro. Vamos botar aqui um kubectl get pod. Pronto. Não, ou seja, ele está fazendo kubectl aqui direto para a gente, mostrando que não tem nada. Então, vamos voltar lá para a nossa fila. Não tem nada aqui na nossa fila, ou seja, a gente não vai brincar. Quem vai preencher para a gente vai ser esse carinha aqui. Esse carinha aqui é um código bem bobinho. A coisa que ele faz é criar aqui uma mensagem, 1000 mensagens com um guidezinho lá. Então, vamos botar esse cara para rodar. Deus que nos ajude, tudo funcione. E vamos dar uma olhada na nossa fila para ver se já está chegando coisas aqui. Então, tem bastante coisa chegando aqui. E vamos ver aqui, vamos esperar, são 30 segundos, né? Vamos ver ele começar a fazer, se eu não estraguei todo o exemplo que eu fiz. Começou. Graças a Deus está funcionando. Ele começou a levantar aqui os meus pods para poder fazer, ou seja, ele já levantou um, está começando a levantar, daqui a pouquinho ele começa a levantar o restante da galera para poder fazer a brincadeira. Vai dizer que a fila emperrou. Ele já consumiu tudo. Tem algum log do que está gerando? Se está no log do pod, de algum outro lugar? Eu tenho que ver aqui no pod. Ele consumiu tudo no pod só. O log não tem o get, é só log e o nome do pod. Não, sim. É que ele executou a mensagem, está executando a mensagem, só que ele pegou, foi muito rápido e ele não escalou o que eu queria fazer. Provavelmente porque a fila ainda está suja. Mas vamos tentar de novo aqui, vou aumentar aqui a quantidade, deixa eu ver aqui o nosso exemplo 3. Eu acho que ainda tem um tempinho, não tem? $50.
É que às vezes eu tiro o delay. Mas a gente está com delay. A gente ainda tem 10 minutinhos. Fica à vontade para explorar teu lab aí. Tá tranquilo. Só para a gente poder não... Então, beleza. Ele está aqui, triguei minha fila, tudo direitinho. Vamos começar aqui de novo. Ele consumiu tudo num pod só. Ele simplesmente ignorou. Então, vamos tentar de novo aqui, porque mais cedo eu testei. Tudo funcionou. Ele ainda está rodando, ou seja, ele ainda não abaixou. Vamos pegar aqui, então. Eu sou teimoso. Pronto. Era só para sacanear o cara que está aqui. Então, o que acontece? Eu botei agora 5.000 e ele começou a escalar, ele começou a gerar e está consumindo a minha fila lá. Direitinho, como tem que ser, como manda o figurino. Então, está escalando. Ele vai escalar até 100, óbvio, né, se for necessário. E, ao final, o que ele vai fazer? No final, ele vai pegar, não tem mais nada para processar na fila, ele simplesmente vai matar todo mundo e vai executar. Então, como eu baguncei o meu teste, né, que foi o primeiro exemplo que eu ia dar, que era exatamente só para postar uma tela, aí o cara vai botar fazer gracinha, né, e aí o exemplo, né, não estava preparado para critérios especiais e me dei mal. Então, vai escalar, cara, no meu cluster lá e vai ficar, porque eu botei 5.000 mensagens, e ele está escalando aqui, ou seja, nada nessa mão, nada nessa, ou seja, não é mágica, é tecnologia. Cara, a Keda é uma ótima ferramenta para você utilizar, principalmente quando você estiver pensando em negócio. Ele vai ficar aí subindo um pouco, né? E vamos dar uma olhada aqui, então, rapidinho, nas possibilidades de scaler que tem dentro do Keda. Você pode fazer o scalers, né, para ActiveMQ, o Kafka. O exemplo que eu ia fazer era com Kafka. O Kafka hoje resolveu dar algum problema e ele não estava rodando direito. Aí eu troquei o exemplo para o Azure Query. E aí acabei estragando o exemplo, ou seja, é normal, coisas do Cristiano. Então, posso fazer com Kafka, com AWS CloudWatch, né, com CPU, com Chrome, posso fazer também com IBM, MQ, FluxDB, Mongo, ASQL, SQL Server, ou seja, Redis, cara, dá para fazer um monte de verificações, um monte de escaladores para poder você monitorar e saber se você tem que escalar ou não a sua aplicação. Né? Isso faz com que você tenha uma tranquilidade, né, de não ficar ali olhando, não sei o quê. Cara, configura direitinho, faz os testes que ele vai fazer bonitinho para você. Com isso, a gente consegue ter um trio bem legal. Eu consigo ter minha Azure Function, tá, rodando em container, dentro do Kubernetes, em casa, na AWS, no Google Cloud, na Azure, aonde eu quiser, com o benefício de escalar de acordo com a demanda de negócio, não só apenas com demanda de CPU e memória, porque muitas das vezes não é aquilo que vai escalar. Então, eles vão ficar aqui 300 segundos, né, para poder até ele tirar todo mundo, começar a eliminar. A gente pode deixar aqui rodando e qualquer coisa a gente dá uma conversada. Graças a Deus, tudo funcionou no final. Peço desculpas pelo primeiro exemplo, a gracinha que eu fui fazer. Aí botei um caractere especial e não estava preparado para isso. E aí deu crash lá, ele botou para a fila de Poison. E aí eu não tinha preparado para a fila de Poison. Né? Ele ficou com o mesmo caractere, eu teria que ter manipulado. Então, enfim, coisas que acontecem ao vivo e a cores. Mas a gente viu rodando uma API, né? Uma API dentro do Docker ali, dentro de um container, rodando na minha máquina, onde eu conseguia acessar e fazer uma chamada e trabalhar como se fosse uma Azure Function, usando uma chamada HTTP. E depois a gente veio introduzindo aqui o Keda, onde a gente está olhando ele começar a processar, a escalar de acordo com a demanda do negócio. Ou seja, eu botei 5.000 mensagens numa fila e ele começou a levantar. Pô, Cristiano, mas ele levantou um monte de pod. Sim, por quê?
lá no Scaled Object eu botei default 5. Então, ele pegou lá para 5, ele foi subindo para poder não deixar de processar nenhuma mensagem. Isso é muito útil no dia a dia de vocês. Cristiano, eu só posso usar o Kida com Azure Functions? Não. Você pode botar o que você programa, o código que você quiser, né, dentro do seu container, né, lá, publicar no Kubernetes, e aí você pode usar. Não necessariamente precisa usar o Kida com Azure Functions. A Azure Functions é legal, porque ela vai te dar uma facilidade, vai te dar um foco maior em cima do que é o problema de negócio e deixar um pouco da infraestrutura, né, de acesso a Rabbit, a SQL, as extensões que tem, né, ao Blob, ao Cosmos, né, ele vai abstrair isso de você e você não vai precisar ficar pensando muito nisso. Bem, vou voltar aqui para a apresentação. Depois, no final, se a gente der tempo, eu mostro para vocês, né, ele matando todo mundo. Pra gente tem uma pergunta do Caio ali perguntando se esse recurso de gerar o Dockerfile para fazer as functions é gratuito. Sim. Você pode, é só você baixar a Azure Function Developer Tools, vem lá no comando func, você consegue colocar lá o menos Docker e menos Docker on, se você já tiver as suas funções. Ele vai se basear no Docker, quando você já tiver a function pronta, ele vai se basear no runtime que está definido lá na local settings para poder fazer, escrever efetivamente o Dockerfile de acordo com o runtime. Porque, mas ele faz sozinho? Não, ele vai ler de algum lugar, você tem que definir para ele poder conseguir fazer o Dockerfile da maneira correta. Essa apresentação e esses códigos, né, mandrakes, eu vou subir para o, lógico, salvo sem as connection strings, né, obviamente, né, vou subir para o GitHub, né, para vocês darem, quem quiser pegar, quem quiser, né, brincar um pouquinho com Azure Functions, vale muito a pena. Então, pessoal, deixa eu te perguntar, aproveitar que você está com a mão na massa aí. E se eu vi que o runtime dos workers, os caras que processam as functions, eles são containers que rodam Docker ali. Não necessariamente lá no Kubernetes, mas é um container. E esse cara, ele depende da nuvem do Azure para rodar, ou eu poderia rodar, sei lá, em outra cloud ou até local? Aqui? Você pode. Ele é uma imagem. Você publiquei, assim, tanto que eu publiquei ele numa imagem, eu estou rodando no AKS, né, no Azure lá, mas eu poderia jogar, por exemplo, num cluster com Primes na minha empresa, ou, portanto, que eu rodei ele na minha máquina aqui, que é um macOS, eu rodei ele aqui, uma imagem completamente. Ele se baseia no runtime do .NET. Né? Se a gente voltar aqui no Dockerfile, por exemplo, tá aqui, ó, é o Core SDK. Pô, Cristiano, aí também você não ajuda nem um pouco, né? Ele se baseia aqui, por exemplo, em como se fosse uma aplicação .NET, você consegue baixar a imagem, você builda essa imagem e você distribui ela. Posso rodar no AKS, no EQS, no GQS, no GKE, EPW, enfim, todos os cada vida que tem aí, mais alguns. Inclusive em casa, se você quiser rodar sem problema nenhum. Então, você consegue trazer o benefício da Azure Functions para dentro de casa, por exemplo, e atender a demanda de negócio. Aí você faz esse trio aí que é muito bom, que é o Azure Functions, o Docker e o Kida. Muito legal. Tem gente comentando no chat ali que é muito legal, que se preocupava com o lock-in de usar o Azure Functions. Acabou a desculpa. E sinceramente é um problema complicado, né? Porque os cloud providers, eles meio que facilitam a tua vida, ao mesmo tempo te impedem de sair, né? Então, essa aqui foi a grande sacada que eu acho do pessoal da Microsoft, cara, né? Principalmente do time de produto lá da Azure Functions, cara, eu consigo embarcar uma Azure Function e rodar em qualquer ambiente. Ou seja, eu consigo rodar, me beneficiar disso, né, do conceito, né, e consigo ter uma escalabilidade grande. Cristiano, mas eu quero rodar na Azure, eu posso? Pode, você pega essa imagem, na hora que você for fazer a publicação da sua Azure Function, você diz que você quer rodar de uma imagem de container e ele automaticamente começa a baixar esse cara e começa a rodar dali. Ou seja, você consegue até... então eu posso fazer uma brincadeira de multi-cloud? Pode. Você pode pegar, criar
botar para rodar bonitinho dentro do Azure lá da vida, botar isso lá em outro lugar. Óbvio, não é tão simples quanto eu estou falando aqui, mas você consegue colocar e fazer multi-cloud, por exemplo. Eu consigo ter minha infraestrutura rodando nos dois lugares, usando Azure Functions, me beneficiando do código. Entendi. Pô, muito legal. É isso. Não sei se a galera tem mais comentários aí. A gente tem um pouquinho mais de tempo. Aliás, não tem mais tempo não, que já está começando a talk da Sulamita. Sim, atrapalhei aqui. Não, então, pessoal, não tem problema. Muito obrigado. Desculpem a gracinha no primeiro exemplo, né? Ou seja, vai fazer graça ao vivo, você dá mal. Mas, graças a Deus, tudo funcionou, né, no final. E me sigam aí nas redes sociais, mandem e-mail, né? Meu Twitter está lá, esse material vai estar disponibilizado. Eu vou aproveitar lá também, já tem meu LinkedIn, quem quiser conectar, aí a gente vai trocando ideia aí sem problema. Então é isso, pessoal. Agradeço bastante, novamente desculpas, e uma ótima DockerCon para vocês aí.